O Gabinete do Corredor do Lobito, uma realidade institucional emergente no panorama económico e social em Angola. O Gabinete do Corredor do Lobito foi criado pelo Decreto nº 16/88, de 23 de julho, publicado em Diário da República desta data, ficando subordinado à tutela do Ministério dos Transportes. Tem a sua sede na cidade do Lobito e foram-lhe atribuídas, entre outras, as seguintes principais competências: planificar e coordenar os projetos que integram o sistema infraestrutural de transportes, mobilizar e negociar acordos financeiros para a execução dos projetos, preparar a documentação relativa a concursos necessários à implementação dos projetos e proceder à avaliação das propostas contratuais para a execução dos projetos, submeter à aprovação superior os acordos financeiros e os contratos de empreitada e/ou fornecimento, analisar e propor, em conjunto com as unidades executoras, o cronograma de desenvolvimento físico dos projetos e proceder à supervisão técnica e financeira dos mesmos durante a fase de execução, orientar metodologicamente as unidades beneficiárias no tocante à execução dos projetos e estabelecer uma adequada ligação com os órgãos do poder do Estado, a nível central e local, prestando-lhes periodicamente informações necessárias ao acompanhamento dos projetos, estabelecer uma adequada articulação com as unidades dos países vizinhos e organizações e empresas financiadoras ou doadoras que contribuam ou participem na implementação dos projetos e, em geral, realizar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela tutela, sendo-lhe inclusivamente conferido também o poder de representar legalmente os organismos beneficiários desses projetos. Em termos de atribuições, o Regulamento Interno, recentemente publicado, complementa as áreas de responsabilidade do Gabinete, acrescentando as seguintes: identificação do potencial de desenvolvimento económico e social das áreas situadas no âmbito geográfico do respectivo corredor, identificação das necessidades infraestruturais e de outros serviços necessários para a realização dos potenciais identificados, identificação detalhada, análise e viabilidade e elaboração do programa do corredor, integrando os projetos relativos e infraestruturas e serviços económicos e/ou sociais ao longo do mesmo, elaboração de propostas para a tomada de medidas e realização de ações necessárias à criação de um ambiente jurídico regulamentar destinado à promoção da eficiência das operações e atração de potenciais investidores para os projetos identificados, organização de conferências de investidores, incluindo os setores público e privado, nacional, regional e internacional, bem como doadores, com vista à sensibilização e promoção dos programas e projetos do Gabinete. A área geográfica de intervenção do Gabinete do Corredor do Lobito, onde possui competências de coordenação e supervisão, compreende, na generalidade, o território delimitado pelas províncias de Benguela, Huambo, Bié e Mochico. O espaço geográfico do corredor, só em relação às províncias confinantes com a linha do caminho de ferro de Benguela, cobre uma área aproximada de 370.000 km², mais do que a dimensão da Alemanha e da Itália, por exemplo, e equivalente à do Japão. Em termos demográficos, na área abrangida pela supervisão e competências institucionais do Gabinete do Corredor do Lobito, vivem aproximadamente 7 milhões de habitantes, representando praticamente 1/3 do total da população angolana. Pela proximidade relativa da área de influência primária do Corredor do Lobito a vastas regiões das províncias do Kwanza Sul, Lunda Sul e a mais de 1/3 da província de Malange, nomeadamente, é legítimo esperar que essas regiões possam também beneficiar da influência do corredor e até mesmo integrar de pleno direito o seu vasto hinterland, concorrendo para aumentar o potencial dos recursos económicos e alargar as expectativas de crescimento da atividade económica, do produto regional e do emprego, que obstem definitivamente ao êxodo rural e à desertificação das áreas menos povoadas e produtivas de algumas zonas do interior profundo desse vasto território. O conceito de corredor de desenvolvimento, corredor de transportes ou simplesmente corredor tem implícita a reunião de especiais condições de desenvolvimento
assentes na existência de recursos económicos abundantes, com capacidade para atrair e estimular a atividade económica e o investimento. Ou funda-se na presença de infraestruturas e de sistemas operacionais especialmente credenciados para o transporte e escoamento da produção oriunda das regiões geograficamente inseridas nas áreas de delimitação estabelecidas ou, inclusivamente, como quase sempre acontece, na verificação conjunta de ambos os pressupostos. Estas condições, quando observadas em associação, permitem, tanto do ponto de vista do mercado interno quanto do mercado externo, uma crescente integração das regiões abastecedoras de matérias-primas e dos grandes polos de produção agrícola e industrial com os centros de consumo mais importantes, dentro e fora do espaço nacional, através das redes de transporte, dos portos e das cadeias de logística nacionais e transnacionais. Os interlandes, onde atuam organismos da tipologia do gabinete do Corredor do Lobito, localizam-se normalmente em eixos estratégicos de comunicação e transportes que estabelecem ligações com os países circunvizinhos ou no contexto de uma determinada macro-região, abrangendo economias subordinadas ou não a processos de integração territorial, económica e social. Contribuem, portanto, para a promoção da coesão territorial e económica e social desses espaços, mediante a promoção e a valorização dos recursos endógenos, a captação de projetos de investimento e a criação de novas oportunidades de ocupação produtiva e de formação profissional do capital humano. Usualmente, em concorrência com as características anteriores ou de forma autónoma, permitem também ligações intermodais rápidas com portos marítimos com especial vocação no tráfego internacional e transcontinental ou no domínio da cabotagem de longo curso, aos quais se encontram diretamente vinculados, viabilizando o comércio com países terceiros de outras regiões, o que conduz a uma notável dinamização e incremento das trocas comerciais com diferentes mercados externos, que pela sua dinâmica, dimensão e competitividade, incentiva a eficiência económica dos operadores e favorece a internacionalização das economias que se estruturam em torno dos corredores e os utilizam de forma permanente. O Corredor do Lobito é manifestamente um corredor transnacional que atravessa a África Austral de lés a lés. Projeta-se muito para além das fronteiras nacionais, indo desde o Porto do Lobito, em Angola, até à Contracosta, no Índico, até desaguar, por fim, no Porto da Beira, em Moçambique. Com um verdadeiro impacto estruturante em todo o espaço da SADC, South African Development Community, afirma-se como um dos principais eixos de circulação de matérias-primas, produtos e mercadorias, não apenas dentro dos próprios países que atravessa, mas sobretudo no plano das exportações, devido à conexão que estabelece com o mercado mundial, através principalmente do Porto do Lobito, que assegura uma elevada percentagem do volume do comércio internacional de toda esta vasta sub-região. É, aliás, o Lobito, por via do seu porto marítimo e da localização geoestratégica privilegiada de que este desfruta na costa ocidental africana, que dá o nome ao corredor, o que, desde logo, marca a interdependência e indissociabilidade entre o espaço geográfico polarizado pelo corredor e o porto, a que se associa um segundo elemento, o caminho de ferro de Benguela, conforme decorre dos próprios termos dos diplomas publicados relacionados com o gabinete, onde se afirma, de forma inequívoca, a íntima vinculação do Corredor do Lobito àquele caminho de ferro, o qual, na fronteira do Luau, na parte leste do território angolano, estabelece ligação com os sistemas ferroviários da República Democrática do Congo, da Zâmbia e do Zimbábue e de outros países da África Austral. O Corredor do Lobito oferece especiais condições para a instalação de fileiras produtivas, que são a base para o surgimento futuro de autênticos clusters no domínio da produção, dadas as singulares e irrepetíveis condições de oferta de uma rede integrada de transporte e logística que culmina com a existência de uma ligação privilegiada com o exterior, como é aquela que é estabelecida por intermédio do Porto do Lobito. De todos os tráfegos potenciais, aquele que se afirma como principal motor da revitalização económica do corredor, quer pelas quantidades, quer por se tratar de um segmento
onde no passado já existiu uma procura muito significativa de transporte, é o tráfego de minério, que, tendo origem nas jazidas do Katanga, na República Democrática do Congo, e na região do Copperbelt, na Zâmbia, apresenta interessantes expectativas de poder vir a ser escoado pelo moderno terminal mineraleiro, recentemente construído no porto de Lubito, pressupondo que a solução de transporte pelo corredor e exportação da matéria-prima pelo porto de Lubito é competitiva com as alternativas de saída do minério pelos portos da costa oriental, como Dar es Salaam, Nacala, Beira ou Durban. Para além dos aspectos relacionados com o desenvolvimento das redes terrestres de transporte e logística na área de influência do corredor do Lubito, há ainda a assinalar no capítulo do transporte aéreo a existência de novas infraestruturas aeroportuárias, como é o caso da construção do novo aeroporto internacional da Katumbela, no eixo Lubito-Benguela, do aeroporto 17 de Setembro em Benguela e da reabilitação e modernização do aeroporto Albano Machado, no Uambo, ou ainda mais recentemente com a inauguração do aeroporto Comandante Dangereux, na cidade de Luena, que asseguram relações privilegiadas entre as províncias onde se localizam e o exterior, constituindo um veículo preponderante e privilegiado no quadro das relações empresariais e da movimentação de pessoas e bens no interior do território nacional e nas relações com o exterior. Sintetizando, seguidamente, o conjunto das infraestruturas territoriais de base que tornam tão específica quanto atrativa para os investidores e empresários a região, que cresce e se desenvolve em termos económicos e sociais ao redor de realidades concretas, onde se conjugam vários elementos estruturantes no plano dos transportes, da logística e dos portos, que proporcionam um ambiente motivador, diversificado em termos setoriais e versátil na forma como se articulam. Há que referir o seguinte. Em primeiro lugar, a linha do Caminho de Ferro de Benguela, com uma extensão de 1.344 km. Liga o Porto de Lubito e a cidade de Benguela ao Luau, no extremo leste do país, onde se articula com a rede ferroviária da União Africana. Em segundo lugar, o Porto de Lubito, que tem com a linha do Caminho de Ferro de Benguela uma relação simbiótica, funcionando ambos de forma tão intensa e complementar que não é possível dissociar estas duas realidades, até porque o resultado da sua interação conjunta é muito superior ao simples somatório das partes, individualmente consideradas ou atuando de forma isolada. Em terceiro lugar, tem-se a refinaria do Lubito. É um empreendimento ainda em fase de construção. Ocupa uma área aproximada de 3.000 hectares e terá a capacidade para processar até cerca de 200.000 barris de crudo por dia, correspondentes a uma produção anual, em termos de transformação de matéria-prima, da ordem dos 73 milhões de barris. Em termos de emprego, permitirá gerar à volta de 14.000 postos de trabalho, entre mão de obra direta e indireta. Por último, não pode deixar de ser assinalado todo um vasto conjunto de indústrias já com larga tradição, localizadas na Baía do Lubito, como é o caso da indústria de produção de equipamentos e estruturas metálicas pesadas para plataformas destinadas à indústria do petróleo em offshore. A produção de tubos de aço e condutas para a injeção de água e gás nas perfurações petrolíferas em águas profundas e a produção de produtos bituminosos para a construção e manutenção de estradas. Por outro lado, a construção de uma linha férrea de ligação à Zâmbia, a partir de um ponto situado nas imediações da cidade de Luena, permitirá estabelecer o acesso ferroviário à região mineira do Copperbelt naquele país, cuja extensão se encontra estimada entre 250 e 300 km, e a criação de um ramal no extremo oeste da linha do CFB, a pouca distância da cidade de Lubito, para fazer a ligação entre esta e o novo terminal mineraleiro no Porto, representam projetos que permitirão aumentar a capacidade de utilização das infraestruturas do corredor do Lubito, rentabilizar o investimento efetuado com a construção daquele terminal e projetar a economia regional muito para além da dimensão e valor agregado atuais. Da concretização destes dois projetos depende a retoma e o desenvolvimento do tráfego mineraleiro originário das zonas de mineração da Zâmbia, que, em concurso com o minério proveniente da RDC, se juntarão para formar a mais importante corrente de transporte sobre a linha do CFB, para escoamento da matéria-prima para o mercado internacional
através do terminal mineraleiro no Porto do Lobito, que se afirmará com toda a probabilidade como a principal componente dos tráfegos vocacionais do caminho de ferro. O gabinete do Corredor do Lobito está consciente das dificuldades da sua missão, mas também da importância estratégica relevante de que se reveste o papel que lhe compete desempenhar a vários níveis, seja na promoção e atração de investimentos, no desenvolvimento de iniciativas para a expansão da atividade económica na região, na motivação dos agentes económicos e na projeção da imagem externa do corredor como região de excelência para a implementação de projetos em qualquer ramo de atividade, seja na articulação das políticas públicas com as autoridades provinciais para a adesão a uma lógica de planeamento e desenvolvimento regional integrado, que reforça a coesão territorial e económica e social no Interland do Corredor do Lobito e robusteça as oportunidades e os níveis de rentabilidade dos investimentos. O Plano Diretor Estratégico é o instrumento fundamental da política de atuação do Gabinete para o presente quinquênio de atividade, que vai até ao ano 2020, onde se definem as diretrizes que procuram aprofundar a cooperação entre os diversos atores do processo de crescimento, com vista a uma aceleração da dinâmica que há de colocar o Corredor do Lobito como um dos expoentes máximos do desenvolvimento económico e social em Angola. O gabinete do Corredor do Lobito é, deste modo, o interlocutor privilegiado por excelência, isento, interessado e atento para dar a conhecer as oportunidades de negócio, para acompanhar o desenvolvimento dos projetos, para auxiliar na desmaterialização de processos e para intervir como facilitador dos investimentos na região, atuando com equidade e justiça e com uma clara visão de progresso na defesa dos diversos interesses em presença, e como intermediário entre o poder político e o setor empresarial para o desenvolvimento económico e social da região em que exerce as suas competências. Temos, por isso, a obrigação de nos mobilizar todos ao redor das potencialidades e oportunidades existentes, a começar pelo Governo Central e pelos governos provinciais, convictos de estarmos perante a existência de uma conjuntura ímpar. É necessário levar também rapidamente esta mensagem aos investidores e empresários nacionais e estrangeiros e a todos quantos apostam no progresso do nosso país e na colocação de Angola no panorama internacional como uma potência regional e como uma economia emergente pujante na África e no mundo, mostrando de forma cabal e inequívoca o conjunto imenso de oportunidades e alternativas para as empresas e para o capital que existem em toda a vasta região do Corredor do Lobito, independentemente do ramo em que atuem, da dimensão dos projetos ou da natureza da atividade. Não hesite, junte-se a nós na defesa conjunta dos interesses do setor público e do setor privado na região do Corredor do Lobito, conscientes de que a cooperação estratégica entre ambos resultará numa importante alavanca com efeito multiplicador no processo de crescimento e desenvolvimento económico e social sustentáveis, com respeito pelo direito e pela proteção dos mais carenciados e benefício de todos, agora e no futuro.